Oi pessoal, tudo bom? Eu estou postando esse vídeo hoje porque eu resolvi cada semana a gente estudar os eventos finais. Então, eu preparei alguns estudos baseados nos eventos finais. Intitulei essa série Preparação para a Crise Final. Ela também é baseada no livro que leva esse nome, Preparação para a Crise Final. E essa semana será o estudo número 1. Tá? O estudo número 1 tem por título Visão Panorâmica dos Acontecimentos Finais. Tá? E junto com o vídeo eu vou estar colocando para vocês aí no grupo também algumas imagens do estudo, tá? Do estudo para que você possa ler, acompanhar, tá bom? Então, nós vamos começar, em primeiro lugar, lendo o que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 11. Então, você pode pesquisar aí na sua Bíblia, tá? Romanos, capítulo 13, versículo 11. E o que diz lá? O apóstolo Paulo diz o seguinte: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, Paulo está dizendo aqui que nós estamos num sono, né? Veja, eu imagino que Paulo, quando escreveu esse texto, ele deveria também estar lembrando das palavras registradas, né, nos evangelhos, as palavras de Jesus, no evangelho de São Mateus, quando Jesus contou a parábola das 10 virgens. E lá ele fala de 10 virgens que estavam esperando pelo noivo. Mas como o noivo estava demorando para chegar, elas acabaram adormecendo. As 10. Mas algo aconteceu. À meia-noite, ouviu-se uma voz gritando, né, que o noivo estava chegando. E aí, as 10 virgens acordaram. Só que, ao acordarem, 5 dessas 10 virgens perceberam algo, que elas estavam com as suas lâmpadas apagadas. 5 outras continuavam com as suas lâmpadas acesas. Então, veja que elas adormeceram. Então, Paulo fala que já é hora de nós despertarmos do sono. A Bíblia, ela nos apresenta um panorama do futuro. Esse panorama do futuro é corroborado pelo que nós temos registrado nos escritos do Espírito de Profecia. Então, esse panorama do futuro, ele nos diz o seguinte, que nós estamos vivendo no tempo do fim, tá? E que esse tempo do fim, ele antecede um outro tempo, que é o fim do tempo da graça. Então, quando a graça de Jesus deixar de alcançar as pessoas, porque as pessoas terão rejeitado essa graça, então fica para elas algumas coisas que irão acontecer. Só que antes do fim do tempo da graça, nós vamos ter alguns eventos, alguns acontecimentos que vão anteceder esse tempo da graça. E quais são esses acontecimentos? Primeiro, uma reforma espiritual. Cada um de nós precisa de uma reforma espiritual. Nossa vida espiritual precisa ser reformada. Quando nós experimentarmos essa reforma espiritual, e lembrando que essa reforma espiritual ela não acontece porque apenas nós fazemos alguma coisa para que ela aconteça. Não. Ela acontece em função de duas coisas. Primeiro, nós precisamos querer essa reforma.
segundo, é o Espírito Santo quem opera, quem faz com que essa reforma aconteça, tá? Então, depois da reforma espiritual, aí nós vamos ter aquilo que João viu lá no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Ele viu, né, o povo de Deus sendo selado. Então acontece o selamento. O selo de Deus será colocado na fronte, né, dos fiéis servos de Deus. Nós também vamos ter, antes do fim do tempo da graça, nós temos a reforma espiritual, número 1, número 2, o selamento. Depois nós temos também, né, não estamos dizendo aqui que uma coisa acontece antes ou depois da outra, não. Elas acontecem antes do fim do tempo da graça. Quando cada uma irá acontecer, nós não sabemos. Não existe assim algo determinado, né? Quando essas coisas acontecem. Mas se a gente for seguir uma ordem, nós podemos dizer que a reforma espiritual tem que acontecer antes do selamento. Ninguém será selado se não experimentar a reforma espiritual. E ninguém vai receber, né, a chuva serôdia, que é a terceira coisa, sem ter experimentado a reforma e sem ter sido selado. Então nós vamos ter a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Em outro vídeo nós vamos tratar deste assunto, tá? Depois nós temos, com o recebimento da chuva serôdia, ocorre aquilo que João viu no capítulo 18 do livro do Apocalipse. O que foi que ele viu? Ele viu um poderoso anjo descendo à terra e a terra toda foi iluminada com a sua glória. Então, isso é a chuva serôdia. É a terra sendo iluminada com a pregação do Evangelho, né? E essa pregação do Evangelho ocorre porque a igreja de Deus vai estar cheia de poder. E que poder é esse? O poder de Deus, o Espírito Santo. Então vai se cumprir aquilo que Jesus disse e que Mateus registrou lá no capítulo 24, no versículo 14, quando ele diz que este evangelho do reino será pregado em testemunho de todos e então virá o fim. Então acontece o fim da pregação do evangelho. Não é o fim de tudo, é o fim da pregação do evangelho. Agora, enquanto o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão pregando, acontece uma outra coisa, que é o que a Bíblia chama de sacudidura, né? Os profetas lá do Antigo Testamento, eles falaram sobre essa sacudidura. Eles disseram que Deus irá sacudir o seu povo, como aquele que sacode, né, numa peneira, os grãos de trigo para separar o grão que presta da palha que não presta. Então, acontece a sacudidura. E na sacudidura, o que vai acontecer? Aqueles que não são fiéis, eles vão se mostrar incomodados com as coisas que vão estar acontecendo na igreja, com os que receberam o selo de Deus, por exemplo, e que receberam a chuva serôdia. E eles não terão experimentado essa reforma espiritual. Então, por conta disso, eles não terão como estar na igreja. Eles vão abandonar os caminhos de Deus. Bom, veja só, outras coisas vão acontecer, né? Entre agora, o hoje, o tempo em que nós estamos vivendo, e o fim do tempo da graça, nós vamos ter o decreto dominical e nós vamos ter também o abandono das grandes cidades, né? Muitos fiéis de Deus, eles irão sair das cidades, não todos, porque senão como iria se cumprir, por exemplo, a pregação do Evangelho, né? O Evangelho ser pregado em todo o mundo. Mas eu penso que esse abandono das cidades, de acordo com o que diz o Espírito de Profecia, ele ocorre
quando se tornar inviável a pregação do evangelho nas grandes cidades. Então isso vai acontecer. E quando ocorre o fim do tempo da graça, os anjos de Apocalipse 4, eles são soltos, né? E esses anjos, eles estão segurando as grandes dificuldades, né, que vão acontecer até o tempo da segunda vinda de Cristo. Que nós podemos dizer quais são, que é o tempo de angústia, a angústia de Jacó, o decreto de morte, o abandono das pequenas cidades, a perseguição, né, o livramento do povo de Deus. Então, tudo isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Outra coisa, o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Então isso foi o que disse o Senhor por meio do profeta Joel. Então vejam só, no livro Serviço Cristão, na página 53, a serva de Deus, ela diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Tá? Um reavivamento da verdadeira piedade. Dele nós precisamos. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Outro texto, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os pastores, entre os líderes. No livro O Grande Conflito, na página 464, a serva de Deus escreveu o seguinte: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Veja, não precisamos nem comentar muito sobre isso, basta lermos e meditarmos, né? O livro Grande Conflito, na página 396, a serva de Deus vai apresentar algo importante e que tem a ver com as características da reforma. Olha o que ela escreveu: em todo o avivamento está ele. Quem? Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de São Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 254. Esse mesmo texto ele está também no livro Serviço Cristão, na página 53. Olha o que diz lá: é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta.
Outro texto que nós podemos destacar, né, nesse estudo de hoje está no Grande Conflito, na página 593. Olha o que diz lá. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para atividades mais intensas. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. Já estamos finalizando. Outro texto nós encontramos no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 16. Olha o que a serva de Deus escreveu. O fanatismo aparecerá em nosso próprio meio. Virão enganos e de tal natureza que, se fora possível, desviariam até os escolhidos. Olha só que coisa. Fanatismo. Então, fanatismo, ele aparece quando o povo de Deus está buscando a reforma. De um lado, busca-se a reforma de forma correta. De outro, alguns entendem que essa reforma se dá de outra forma, que não aquela especificada, e aí tornam-se, ao invés de pessoas reformadas, pessoas fanáticas. Características adicionais da verdadeira reforma. Então, nós vamos colocar aqui quatro características da verdadeira reforma. Número 1, espírito de oração. Se não houver espírito de oração, pedindo que Deus atue na minha vida, eu não serei reformado. As pessoas querem reformar a igreja, mas a reforma não é da igreja. A reforma é da minha vida. Quando a minha vida é reformada, a sua vida, e você busca isso, o que acontece? Automaticamente a igreja é reformada. 2, espírito de sincera conversão. 3, espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário. E 4, espírito de louvor e ação de graças. Então, essas são as características da verdadeira reforma. Por isso, nós encerramos aqui esse nosso primeiro estudo. Tá? Um estudo que tratou, desse panorama dos acontecimentos finais. Eu gostaria de convidá-lo para pedirmos a Deus, neste momento, em oração, que Deus atue na nossa vida. Então vamos orar. Querido Deus, nós precisamos que o Senhor intervenha em nossas vidas, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos reforme e que essa reforma, Senhor, possa trazer para nós tudo aquilo que nós acabamos de estudar. E assim nós possamos estar nos preparando para o grande encontro com Jesus. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo.